Olá! Hoje a gente vai fundo em alguns trechos de um clássico absoluto, né? Dom Casmurro do Machado de Assis. Temos aqui parte do prefácio da Ana Maria Haddad Batista e uns capítulos bem importantes do romance. A ideia é, assim, tentar entender um pouco o estilo único do Machado e como ele já começa a plantar aquela dúvida na cabeça da gente, sabe? Nesses trechos mesmo. Vamos sim. É interessante olhar não só a trama inicial, mas como ele usa a linguagem, a ironia, hum, as famosas lacunas, né? Para criar essa obra que, nossa, gera debate até hoje. O fascinante mesmo é a construção do narrador, o jeito como ele conta a história pra gente. Sim, o prefácio já fala disso, né? Da complexidade do Machado, que ele não ia na onda dos outros, e o estilo dele. Muita ironia, crítica social ali escondida, e o memorialismo, claro, essa coisa de ser alguém contando o passado. Já deixa a gente com o pé atrás sobre a verdade, né? Exato. O memorialismo aqui é chave, porque tudo que a gente lê passou pelo filtro da consciência do Bentinho, né? E essa técnica de deixar lacunas, esses espaços em branco, é fundamental. Machado não dá resposta fácil, não. Ele meio que convida quem está lendo a participar, sabe? A preencher o que falta. Isso que faz Dom Casmurro ser tão forte e debatido sempre. A linguagem ajuda muito nisso. É concisa, elegante, cheio de coisa não dita, sabe? Como naquele trecho do tempo. Nossa, aquela citação é demais. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo, infinito e breve. A eternidade tem as suas pêndulas. Uau! É incrível como ele diz tanto com tão pouco, né? Exatamente. Uma profundidade enorme. E logo no comecinho a gente já vê o conflito pro Bentinho menino, a promessa da mãe, a Dona Glória, de mandar ele pro seminário. Aquela conversa com José Dias no capítulo 3. Ah, sim. E aí entra essa figura, o José Dias, o agregado. Era comum na época, né? Alguém que morava de favor. E ele é mestre em usar a palavra, né? Com aqueles superlativos, um dever amaríssimo. E olha só, ele já começa a jogar uma sombrinha ali na relação do Bentinho e da Capitu, mesmo eles sendo crianças. A prima Justina depois até fala, né, que ele age por interesse, talvez manipulando a promessa para prejudicar os dois. Uma influência bem duvidosa desde cedo. É. E em contraste tem o tio Cosme, que parece mais pragmático, né? Não dá muita bola para as intrigas. E a prima Justina, outra agregada, que observa tudo com um olhar meio, sei lá, ressentido, talvez. Essas figuras criam o ambiente ali da casa que moldam o Bentinho. E, falando em moldar a percepção, é importante notar a visão que o Bentinho tem dos pais. Idealizada, né? Baseada nos retratos. Ele vê como fotografias instantâneas da felicidade. Tipo, ignorando qualquer dor que eles pudessem ter tido. Isso já é um sinal pra gente, né? A memória do narrador pode ser seletiva, pode dar uma embelezada nas coisas. Não é 100% confiável. Essa questão da percepção leva direto para a Capituna. Primeiro, amiga de infância. Tudo certo. Mas aí vem a descrição famosa dos olhos de ressaca. Aqui a coisa começa a ficar, realmente ambígua, não acha? Com certeza, essa descrição é genial. Um golpe de mestre. Trazia um não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro. É uma imagem muito forte, mas cheia de ambiguidade. É fascínio, é perigo. Depende de quem lê, né? E principalmente, depende do Bentinho narrador, que já está contando isso depois, marcado pelo ciúme. Machado planta a dúvida na descrição física dela. E não para por aí, né? Bem mais pra frente, naqueles capítulos finais dos trechos que a gente tem, vem aquele momento tenso da semelhança do Ezequiel com o Escobar. A própria Capitu comenta. Isso deixa tudo ainda mais, nossa, complicado. É fascinante isso. O jeito como o Bentinho conta que percebeu essa semelhança, sabe? Como se ela fosse crescendo com o tempo, se confirmando. É o auge da construção da dúvida nesses trechos. É uma semelhança real, objetiva, ou é a obsessão dele falando mais alto? E Machado, fiel a ele mesmo, não dá a resposta. Ele só intensifica a lacuna, deixa a gente pensando.
Então, juntando tudo, a influência do José Dias, a memória idealizada dos pais, a descrição meio dúbia da Capitu, essa questão da semelhança do Ezequiel, tudo isso parece levar para a ideia de que, bom, não dá para a gente aceitar o relato do Bentinho como a verdade pura e simples. E aí tá a genialidade do Machado. É isso. O Bentinho, narrador personagem, o Dom Casmurro, já mais velho, ressentido, ele tá contando a versão dele. A história toda passa por esse filtro, sabe? A subjetividade dele, o ciúme e a dor. A grande questão que Machado deixa não é só o que aconteceu, mas como a memória e a emoção do Bentinho moldaram essa história que ele resolveu contar pra gente. Bom, exploramos hoje um pouquinho desse universo de Dom Casmurro, né? Através desses trechos, vendo o estilo único do Machado e essa habilidade incrível de construir a dúvida na própria narrativa. É. E a pergunta que não quer calar, claro, continua. Capitu traiu ou não traiu? Como a gente viu, Machado não responde. Ele mostra como a dúvida nasce, como ela se alimenta na visão de um narrador que não é neutro, com descrições ambíguas e aquelas lacunas que convidam a gente, leitor, a participar desse julgamento. Fica a reflexão que esses trechos trazem, né? Até que ponto as nossas emoções, as nossas mágoas, as nossas idealizações distorcem as histórias que a gente conta sobre a nossa própria vida. Uma pergunta fundamental mesmo, que vai muito além do livro. Até a nossa próxima análise.